Queridos irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus continue conosco. Após essa prece da nossa irmã pedindo por todos nós, inclusive para aqueles que passam pelo desgaste da falta d'água, da chuva, né? E nós que estivemos na semana passada num lugar onde isso é realidade, na querida Taperoá, cujo nosso irmão também é de lá, e para eles todos o nosso abraço de confiança, de fé, mas sobretudo de esperança. Esperança em Deus, confiança em Deus, de que transporemos mais essa etapa, mais esse tempo de pouca chuva, de pouca água, mas que isso já é normal naquelas bandas. Fé, esperança e caridade. Uma trilogia que nós conhecemos muito bem no Espiritismo, mas que, se nós analisarmos os livros nossos, inclusive o manual prático do Espírita, onde nós temos lá catalogados os vícios e as virtudes, não é? E essas virtudes, fé, esperança e caridade, estão entre aquelas que são relacionadas lá. Mas essas três virtudes, elas são objeto de estudo desde as religiões mais antigas. São catalogadas lá como virtudes teologais, que tratam de um aspecto com Deus. Diferente das virtudes humanas ou cardeais, conforme eles classificaram, que são as virtudes que nós, os humanos, temos conosco, desenvolvendo, criadas em nós e desenvolvida por nós. A trilogia que trago na tarde de hoje, a fé, a esperança, a caridade, ela tem origem em Deus, na disponibilidade que Deus oferece à humanidade, aos seus filhos, para encontrá-lo, para perseverar, para vencer as etapas. E lá, mais adiante, nós vamos verificar que há um aspecto que nós, no Espiritismo, temos um pouco diferente da análise das igrejas constantes. A fé. Dissemos que é uma virtude. E poucos de nós têm familiaridade com esta palavra, virtude. Defeito não, defeito nós usamos, nós temos, nós apontamos, nós sabemos de cor todos os defeitos. Mas as virtudes, pouco falamos dela. Aliás, é necessário que a conheçamos, porque nós estamos entrando num tempo, neste planeta, em que nós vamos usá-la em abundância. Do contrário, nós não teremos como permanecer num planeta regenerado, sem vivenciar, sem conhecer as virtudes. Mas, afinal, o que é virtude? É uma meta que devemos procurar alcançar? Vou ser virtuoso, eu preciso ser virtuoso. Não, virtude não é meta nenhuma. Virtude é um caminho para chegarmos a determinados conhecimentos. Portanto, este caminho da trilogia de hoje, que é a fé, a esperança e a caridade, é o caminho que nos conduz a uma vida após esta vida. É uma vida que nós temos ainda dúvidas a respeito dela, mas o Espiritismo vem esclarecer totalmente a respeito dessa vida futura. Então, é um caminho de conhecimento de chegarmos a um ponto. Que ponto esse? Primeiramente, o conhecimento de Deus. É através da fé. Você tem fé em Deus? Ou tem fé em qualquer uma outra coisa diferente? É um caminho que nos dá esperança. Esperança no quê? Esperança como? Esperança de quê? Esperança de uma vida após esta vida, de uma vida futura.
E aí a doutrina espírita vem, deslancha com todo o seu arsenal de informações a respeito dessa vida futura. Por sinal, só nós, os espíritas kardecistas, é que temos essa noção bem clara dessa vida futura. Todas as outras filosofias, religiões e encaminhamento, eles não querem, não podem, não gostam de falar sobre essa vida futura. Às vezes, imagina até que ela termina ali no túmulo, no final da vida. Mas a esperança, essa ainda é a grande desconhecida, e até por nós, os espíritas. Gente, é a esperança, o caminho de que nós devemos percorrer para encontrar Deus e, encontrando Deus, encontrarmos o próximo. E, finalmente, a caridade, que é o exercício dessas atividades de como nós vamos chegar lá. Então, virtude é um caminho. Né? Não pensemos, a gente às vezes pensa que falar manso, calmo, tranquilo, ali sossegando, ele está chegando a um estado virtuoso, não é? Às vezes se pensa que você ficar recluso, afastado da maldade do mundo também é uma virtude. Outros pensaram que você não se alimentando corretamente, não se abastecendo suficientemente também é uma virtude. Não. Esses caminhos virtuosos são que nos conduzem a Deus, ao próximo, a uma vida futura. A uma vida futura. Então, vamos iniciar com a fé. A fé que transporta montanhas. Já ouvimos falar nisso, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte, saia dali, e ele sai. Está lá no Evangelho. Monte, montanha aí são os obstáculos, são as dificuldades, tudo aquilo que nós encontramos de impedimento para nosso avanço, para a nossa chegada. Então, a fé, ela é uma disponibilidade, é uma abertura que Deus dá ao ser humano, a nós os humanos, de chegarmos até Ele. Então, a fé legítima, a fé verdadeira é esta. É claro que nós temos também outro tipo de fé, a fé humana. A fé humana é aquela fé em você próprio, em si próprio. Você acredita que você pode fazer determinada coisa. E então, você passa a vivenciar seus dias, todas as suas emoções, todo o seu pensamento para aquilo que você deseja. Esta é uma fé humana desenvolvida aqui entre os humanos e que tem realmente certa força, que tem realmente uma certa substância para realizar. Ninguém que projete algo para fazer, que não pense naquilo, que não idealize aquilo, que não imagine o tempo todo, conseguirá sucesso. Você não pode, eu quero me formar e não estudar, eu quero colocar uma empresa e não aluga a casa, compra mercadoria ou aluga máquinas para fazer o produto. Tudo tem que ser pensado e de acordo com aquilo que você acredita. Por falar em acreditar, vamos logo diferenciar fé de crença. Não é? Fé de crença. A crença é isto que eu estou falando ainda há pouco. A crença naquela coisa material, nos dados materiais. Eu acredito que vou fazer uma viagem aos Estados Unidos daqui a 3 anos. Então, daqui a 3 anos, você está viajando. Isso é crença. E você trabalha para aquilo e você vai viajar. A fé é diferente. A fé, ela tem sustentação divina. Quando você crê em algo, há um grupo de espíritos superiores, na fé verdadeira, a lhes dar a sustentação para que você... Vejam a diferença. Eu creio em mim, eu sei que eu sou grande, eu sei que eu sou tal, eu tenho poder, tem até uns artigos aí, uns slogans. Eu tenho poder, você crê, você realiza, mas tudo aquilo de você para baixo. Mas não dura o tempo todo, não transporta montanhas, não sai do lugar, não faz nada disso, porque é somente humana.
Mas a fé legítima, é aquela que tem o respaldo divino, do Deus que nos deu esta abertura. Então, quando nós acreditamos que temos fé, há um grupo, e você diz, mas é Deus que vem me dar essa sustentação? Sim, através dos seus emissários. Nós sabemos que Deus é uma força poderosa, não é um ser com forma, nem com aspecto, é uma força que tem ao seu dispor inúmeras outras forças capazes de chegar até o nosso escalão, até aqui embaixo na Terra, dos seres humanos da Terra, os terráqueos. E então, ela tem essa sustentação divina. Então, crer em Deus é a primeira das nossas virtudes. E eu pergunto, meus irmãos, como está a nossa fé? Nós temos direcionado a Ele, ao Senhor que nos criou, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, os nossos desejos. Temos conversado com Deus sobre os nossos tropeços, sobre as nossas dificuldades. Muitos de nós ainda não têm esse hábito. E é daí a necessidade de conhecermos a fé. E esta fé, ela tem também, como já me disse, essas duas divisões. A divisão fé humana e fé divina. Nós queremos nos reportar à fé divina. Uma fé que necessita ser operante. Santiago já dizia, a fé que não opera, que não tem frutos, que não faz nada, é inútil. Então você fica, vamos verificar como é uma fé inoperante, uma fé que não produz. Por exemplo, você fica, eu acredito que vou tirar na loteria, eu acredito que vou ficar rico, eu acredito que vou... E você não faz nada para aquilo acontecer. Esta fé é inoperante. Esta fé é uma fé que não produz. É como... Tem um exemplo muito clássico no Evangelho sobre a figueira que secou. Já vimos aqui muitas vezes esse ensinamento. Jesus caminhava com seus discípulos e tinha uma árvore muito frondosa, muito bonita. E não tinha frutos, não tinha nenhum fruto pendurado na árvore. Mostraram, olha, mestre, tá a árvore linda, mas está sem fruto. No dia seguinte, voltaram, né, olhando para a mesma árvore, ela estava seca. E Jesus aproveitou aquela secura da árvore para mostrar para ensinar a questão da fé. É como aquela árvore, não deu frutos, secou. Não tem utilidade, desapareceu. Então, a nossa crença, a nossa fé em Deus, se ela não der frutos, mas que fruto é esse que a nossa fé pode dar? É o bem dos outros, o nosso e dos outros. É o bem que nós podemos fazer. Vamos pegar aqui nós, conosco mesmo no nosso dia a dia, um exemplo de uma fé inoperante, de uma fé que não produz frutos. Os médiuns nas instituições, que têm a mediunidade em si, mas que não querem trabalhar, que não querem se dedicar, que não querem atender as pessoas que vêm com sofrimento, para explicar-lhes como está, o que está lhe acontecendo. Quantos médiuns nós não temos no salão, quantos médiuns nós não temos nas ruas, quantos médiuns nós não temos completamente incorporados com entidades junto de si, nas grandes festividades, sem valor nenhum para ninguém, sem utilidade. Não querem vir aqui, numa instituição, aprender as diretrizes do uso da mediunidade e se dedicar um dia ou dois por semana para servir a grande multidão como esta casa faz. Diversos dias nós temos aqui, atendendo aqueles que chegam desesperados, angustiados, preocupados, já doentes. E então, através da mediunidade daquele que está ali à disposição, ele se alivia e depois retorna, se torna um pregador, um trabalhador, todos nós. Então, a mediunidade é um dos grandes entraves para a criatura trabalhar,
por conta do coração que ainda está preso, né, a sentimentos egoísticos, e então não se desenvolvem. É uma fé inoperante, é o exemplo. É o exemplo. O próprio pregador que aqui fala, muitas vezes, que traz palavras bonitas, ilustrações tais, e deixa todo mundo encantado, são luzes, são palavras, são encantos, mas que no final você pergunta, qual foi a lição que ele deixou para você levar consigo, e amanhã, segunda-feira, você está com ela no seu pensamento, exercê-la depois. Não deixa uma lição, não toca o coração das criaturas. E isso eu digo comigo também, para que eu não fique aqui conversando coisas e depois, e não traga para vocês algo que vocês possam levar e possa ajudá-los. Então, essa é uma fé inoperante, é uma árvore que seca. Com o tempo, a mediunidade desaparece naqueles que não exercem. Com o tempo, a oportunidade de você falar. Com o tempo, essa árvore seca no caminho. E, então, esta fé não produziu. O Espiritismo, analisando esse aspecto, e Kardec, ele traz um manancial enorme de conhecimento, de técnicas de convencimento para mostrar de que nós devemos exercitá-la. A ponto de Kardec dizer, fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão. Então, quando nós encaramos frente a frente a razão, nós não temos mais crença conosco. Nós temos uma fé inabalável. Então, ela precisa ser testada. Por exemplo, se nós dizemos que a morte não existe, se nós dizemos aí por onde nós passamos, e aqui na tribuna, em qualquer lugar, que não se morre, é necessário que você dê a comprovação disso. Agora, é lógico que nós não podemos fazer isso no meio da rua, numa mesa de bar, no ônibus, mostrar que a pessoa que morreu não morreu, está viva. É necessário que são dois mundos diferentes, né, e que haja o preparo devido para entrar em contato e você ter a certeza de que aquela pessoa que você diz que não morreu e ela se comunicar. E ser testado. Foi assim que a doutrina espírita foi escrita, foi assim que ela se convencionou, que ela chegou às nossas mãos através dos 8 livros que nós temos, como Kardec fez, testando através da mediunidade, e todos aqueles que nós julgávamos mortos não estavam. Eles próprios vieram ao nosso encontro, batendo nas nossas paredes e dizendo, somos nós os que já morreram, que vocês dizem que já morremos, e que não morremos, estamos vivos aqui do outro lado. Necessitamos de instrumentos para nos comunicar com vocês. No caso, o instrumento é o médium, né, que a própria palavra já confirma, para falar com vocês. E eles próprios ditaram a doutrina. Eles próprios disseram tudo aquilo, com a administração superior dos espíritos, de todos aqueles que já sabiam de tudo isso e que necessitavam mandar essa informação, trazer essa informação para a humanidade que já estava em condições de entender isso. Então, nós temos aí a fé que encara frente a frente a razão. Muitas vezes a pessoa diz, você acredita em espírito, em pessoa que morreu? E a gente diz, eu não acredito não, eu sei que o espírito está vivo. Nós, os espíritos, por que nós sabemos? Porque nós testamos, nós convencionamos, nós examinamos, nós trabalhamos com isso o tempo todo. E então, por isso é que nós afirmamos. Quem ainda tem dúvida, continue a pesquisa, continue estudando, continue pesquisando, perguntando, participando dos cursos que nós temos aqui de mediunidade. Nós temos a semana toda diversos cursos da mediunidade, onde nós podemos mostrar, através do conhecimento dos livros, a verdade que nós dizemos. Então, meus irmãos, há necessidade de nós conhecermos este caminho que nos conduz ao conhecimento de Deus. Você diz, mas Zilda, Deus está muito distante, eu não sei, eu não consigo visualizá-lo, eu não consigo saber como ele é. Não vai conseguir mesmo não visualizar, nem saber, mas você vai senti-lo.
Senti-lo através da sua experiência, através da sua vivência. É crer ou não crer. Não tem meio termo. Você diz, não, talvez, eu acho que eu creio, parece que eu creio. Não, a crença, a fé, ela é ou não. Se você crê, acredita, ela existe. Se você não acredita, mas não tem a dúvida, não tem o meio termo. Não existe aquela de você acreditar numa hora. Já viram quão angustiante é uma pessoa que duvida, né? Hoje está clamando aos céus com todas as forças da sua natureza. Amanhã já não está mais, está falando de Deus, dizendo que Deus não existe, que Deus não opera, que Deus não está presente na sua vida. Fé inabalável. É esta que nós estamos conclamando, a que todos a conheçam. Fé em Deus. O Deus que nos criou, o Deus que nos mantém, o Deus que mandou o seu Filho nos trazer todas as suas instruções. O Deus que está em toda parte. O Deus que continua governando tudo através dos seus emissários. Esta é a fé que nós devemos preservar, procurá-la conhecer. A esperança da trilogia é a menos falada, mas que Paulo falou muito bem das três. Paulo de Tarso diz fé, esperança e caridade. Ele falou nisso. E ele disse mais, lá na sua primeira carta aos Coríntios, né? Ainda que eu tivesse todos os dons da vida. Já termino esta mensagem de Paulo, a respeito no caso, caridade. Mas a esperança em quê? Aqui nós trazemos mais, particularmente, nessa irmã da fé, e por sinal se diz que a mãe dessa trilogia é a fé, ela é a mãe. Dela é que surgiram as outras. Da fé surgiu a esperança, da fé surgiu a caridade. E a esperança é aquela que nos leva a acreditar numa outra vida, na vida eterna. Numa vida que não se acaba aqui com a morte. Uma esperança que traz dentro de nós a sustentação para vencer os obstáculos. Gente, já pensaram numa pessoa sem esperança? Uma pessoa que não tem mais para onde ir? Por exemplo, nas doenças graves, né? A pessoa pode abreviar o seu tempo, se ele não tem esperança nenhuma em ficar bom. Aí você diz, mas de fato, Zilda, ele não vai ficar bom. Ele não vai ficar bom nessa encarnação com aquele corpo. Porque a doença não é do corpo, a doença é da alma. A doença é da alma, e a sua alma está doente. E se você volta para o mundo espiritual com a alma doente, você lá continua doente. E se você reencarna novamente, você volta com essa mesma doença. Quantas e quantas encarnações você volte aqui. É uma aspiração, a fé é aquele caminho que lhe dá uma aspiração de felicidade futura. Porque nós, estando aqui no mundo, como está hoje, um mundo de provas e expiações, a gente não tem muito campo para a felicidade, né? Até uma parte do Evangelho que diz, a felicidade não é deste mundo. Muita gente estranha isso, mas como é que pode? A gente vê todo mundo para ser infeliz. Ora, um planeta que tem um objetivo, que tem uma característica, que tem uma finalidade de só acatar pessoas que estão em provas e expiações, como poderia existir felicidade aqui? Nós temos lances de felicidade, nós temos perspectiva de felicidade, nós temos esperança de ser feliz, mas é preciso trabalhar para chegar lá. Aqui você quer ser feliz dançando, você quer ser feliz bebendo, você quer ser feliz andando, beijando, namorando, andando, é no dinheiro, então você vai usar o dinheiro, está lá a felicidade, não encontra. Você não consegue encontrar a felicidade plena neste planeta, porque é um planeta que tem um objetivo que, por sinal, está na fase de transição, está saindo dessa fase de provas e expiações para entrar numa fase regeneradora, mais calma, mais tranquila, onde você pode ter maior cota de felicidade. Mas a esperança, ela considerem ainda válido a fé.
A fé posta primeiramente. Ela é a mãe. E se é a mãe, nós não podemos desprezá-la. Não, vou jogar lá, guardá-la, não vou trabalhar com ela, não. E depois é que eu pego. Não, a fé sempre presente, porque baseada em Deus. A esperança tem 2 grandes obstáculos. O primeiro deles é a presunção. A presunção que você é o tal, que você consegue. Eu tenho esperança de fazer isso porque eu faço, eu sou o tal. Já falei ainda há pouco sobre isso, não foi? Então, essa presunção, ela é fruto de um orgulho. E o orgulho afasta a proteção divina. Todo sinal de orgulho dentro da nossa natureza afasta a proteção divina e nos deixa guiados pelas nossas próprias forças. Eu penso que muitos de nós aqui já fez esse teste. Eu sou isso, eu vou lá e vou em frente, eu sou eu. E lá adiante você quebra a cara, né? Quebra a cara. E você verifica que não foi, não. Aí a mãe, a namorada, o irmão, a pessoa querida diz, não, cuidado, você tem que acreditar em Deus, pedir a Deus. Não, sou eu. Essa presunção de que nós somos donos dos nossos destinos, de que nós somos o tal, não é? O cara, como diz Roberto Carlos, essa presunção, ela é fruto, ela origina-se do orgulho. E o orgulho é o que faz com que a presença de espíritos pequenos, vaidosos, intemperados, espíritos que não têm nenhuma ocupação, e vamos lá pegar aquele orgulhoso, não é? Que está lá cheio de fé, está lá pregando na vovozinha, está lá achando que é o tal, e nós vamos então, e eis que daqui a pouco a gente cai. Então, a esperança, ele tem esse grande obstáculo para que nós tenhamos cuidado em trazer para dentro da nossa natureza a humildade, que é o contrário do orgulho. Então, o orgulho, ele só é abatido, ele só é diminuído, ele só é trazido ao seu devido lugar com a implantação da humildade. Mas, Zilda, eu não sei como ser humilde. Né? Eu tenho um ímpeto, né? Tem pessoas que não tem nada de que se orgulhar. Nada, não tem cor, não tem dinheiro, não tem beleza, não tem riqueza, não tem nada, mas ele tem dentro de si um orgulho, o preconceito, por exemplo. Eu não gosto de negro, para que negro não pode ser? Isso é uma coisa trazida do nosso passado, das nossas vivências anteriores, e que nos faz, a doutrina espírita nos recomenda, nos mostra como nós fazemos para abastecer, para bater, para tirar da nossa natureza esse ímpeto orgulhoso e fazer com que a humildade. Aí tem muito campo, por exemplo, assistência social, o próprio exercício da mediunidade. É um campo de você trabalhar a sua natureza humilde, né? E você não vai transformá-la num passo de mágica, mas você vai trabalhando pouco a pouco e, ao final, você vai encontrar-se uma pessoa racionalmente humilde. Eu disse 2 inimigos temos da esperança. O segundo é o desespero. Gente, desespero não combina com esperança. E o desespero é exatamente a falta de fé. Quem tem fé se segura, vai até a última instância e consegue segurar-se. Mas não pode desesperar. Não pode. A confiança em Deus, a confiança nos seus emissários, a confiança em tudo aquilo que você pode acreditar, é isso que faz com que o desespero desapareça. Quantos daqueles que já se foram não abreviaram a sua ida, a sua doença, com o desespero? Não, eu estou doente mesmo, eu não fico bom, e aí se entrega por completo. Então, são 2 inimigos ferrenhos da esperança, que faz com que você elimine. Os suicidas, por exemplo, muitos estão lá por conta desse desespero. Pessoas que ficam idosas, né? Nós estamos fazendo uma análise agora, em que nós estamos vendo que muitos de nós não sabemos envelhecer, adoecer e morrer. Acha que quer ficar sadio, forte, agindo, direcionando a vida eternamente, e não há. O corpo é de carne, o corpo envelhece, o corpo adoece, o corpo não dá mais condição para que a criatura continue nele, e vivendo nele.
E então, a fé você vai exercer exatamente para que você saia daqui tranquilo, numa boa, com Deus. Com Deus. E também com os outros. Né? E com os outros. Eu disse, o desespero leva ao suicídio. Quantas pessoas maduras, antigas, que não sabem o que fazer da sua vida e elimina a vida já madurão, já velho. Né? Outros jovens. E quando então nós vimos uma pessoa desesperada, sem tranquilidade, nós fiquemos ao lado dela. Porque ali está o sinal de um suicida. Ali está alguém que está pedindo socorro, está querendo proteção, porque não está aguentando a cota, o quanto de sofrimento, e pede socorro anunciando, eu não tenho mais fé, eu não acredito, eu vou acabar com isso. Não é? E eis que a doutrina espírita vem, você não acaba, porque a vida não se acaba, você sai desse corpo e volta para lá no estado diferente. Então, estes dois inimigos da esperança, nós devemos combatê-lo. O orgulho com a presunção, por exemplo, com a humildade, que é um orgulho. E o desespero com a fé, com o exercício da humildade, para que você possa sustentar-se nas horas difíceis. Porque viver nas horas bondosas, nas horas que tudo está cor-de-rosa, é muito fácil. Difícil é você transportar as montanhas que acontecem na nossa vida. Na trilogia, nós já vamos na segunda, não é isso? Vamos então marchar para a terceira, a caridade. A caridade que nós tanto falamos e que, por sinal, é a nossa bandeira, a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Fora da caridade não há salvação. E já teve outros slogans aí que já diziam, fora da fé, fora não sei de quê, mas fora da caridade não há salvação. A caridade, que é um caminho, conforme nós dissemos, é uma virtude, e virtude é caminho para determinado objetivo, é o caminho que nos faz como vamos trabalhar a nossa natureza para alcançar a vida eterna e alcançar e chegar ao conhecimento de Deus, como nós começamos a dizer. Então, é através da caridade. A caridade que ela está consubstanciada no amor a Deus e no amor ao próximo. Como a si mesmo. Se lembram? Quando Jesus, referindo-se aos 10 mandamentos, e perguntaram qual o maior deles, ele disse, são resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E então, amar o próximo, ora, se nós já temos dificuldade de amar a Deus, imagina amar o próximo. E Deus está presente no próximo, que se aproxima de cada um de nós. Então, a caridade, ela é a nossa base de trabalho. Nós, os espíritas kardecistas, nós começamos a trabalhar este aspecto, porque um país pobre, como o Brasil, diferente dos países europeus, que tinham meios de vida através da indústria, do comércio, e nós não, era pobreza muito. Então, foi através do conhecimento e da manipulação, da forma como nós temos, que nós conseguimos encontrar a sustentação. E isso trouxe o encanto para a doutrina espírita. Gente, vocês não conseguem imaginar as pessoas incrédulas no espiritismo quando nos veem fazendo a caridade. Mas a caridade, eu estou falando da caridade, aquela que se vê, a caridade material. Porque Paulo fez a distinção muito bem das caridades. Há aquela caridade que nós fazemos para as pessoas verem, de levar ajuda, de alimento, de roupa, de remédio, de visita, mas há a caridade moral, que é a mais difícil de nós exercermos, que é aquela de suportar, de conviver com o diferente, com a pessoa que não pensa, que não age, que não sente como cada um de nós. E nós temos-lo como um irmão que necessita. Paulo fez essa diferença bem nítida entre a caridade moral e a caridade espiritual, mas como nós não temos muita prática ainda da vivência dessa caridade moral, nós vamos destrinchando, nós vamos vivenciando a caridade material mesmo,
que consiste em você sentir a necessidade material dos outros. A falta de casa, caiu a casa, a chuva caiu. Aqui em João Pessoa, né? Porque no interior não cai não. Então, a gente vê a chuva, cai a casa, aí você vai lá, todo mundo se reúne e vai levar a assistência para aquela pessoa reerguer um teto, cobrir-se do sol, da chuva, das intempéries da vida. A caridade que faz com que você guarde, você pense que a pessoa está nu, maltrapilho na rua, e você dá uma roupa. A caridade que faz com que você dê um copo d'água quando não passa com sede. Por sinal, nesse calor, não é? A gente tem tomado muita água. E tem pessoas que não gostam de dar um copo d'água. Gente, vocês não se imaginam a caridade que é você satisfazer uma sede do viajor que está passando na sua porta. Não vou lá dentro não, estou cansada, não vou lá dentro não. Depois eu pego. Aí então grita, fulano, traz aí uma coisa, né? E você perde a oportunidade de exercer aquele esforço de matar aquela ansiedade, aquela necessidade do outro. A caridade moral é muito nesse sentido, é de você chegar até a alma do outro e consolar, levar o conforto. Esse conforto pode ser através, não precisa ser através de dinheiro nem de bens, pode ser através da sua própria presença. Vamos dar um exemplo, os familiares nossos, né, que a gente não suporta, que a gente está doido para ficar livre, mas vai se afastando. E a gente vai... Aliás, estamos agora zerando isso, né, a gente não está querendo conviver mais com um familiar, não é? E, no entanto, é a oportunidade que Deus nos dá de entendermos aquela criatura. Você diz, mas Zilda, quanto mais a gente faz para o familiar, mas ele não agradece. Não é para agradecer mesmo. Quem faz a caridade não espera agradecimento. Faz e sai de perto. Vai embora, segue o teu caminho. Não olha para trás esperando agradecimento, não. Porque este agradecimento você vai receber noutra parte, noutra ocasião, com outras pessoas, não com aquele necessariamente. Porque com aquele, você já ofendeu, não há. Só no futuro é que vai haver uma análise. Dizem, por exemplo, os pais com os filhos, né? Os pais fazem muito pelos filhos, e quanto mais faz, mais o filho cobra, acha que não, que está errado, que ele é assim, assado. E tem pai que lava a mão. Eu não aguento mais, esse menino vá viver sua vida para lá, saia de casa, e você vai ver o que é bom. Perdem a oportunidade, porque a hora atual é só de plantar. Não se colhe na hora da plantação. Você tem que dar um tempo, você tem que esperar que mature tudo aquilo para poder aquele fruto. Então, se você joga um ato de amor, de esforço seu em benefício de uma pessoa, dá um tempo passar, deixa o tempo passar, para ver se ele pensa naquilo e analisa. E ele pensa e ele analisa quando chega geralmente no outro lado da vida. Aí ele diz, mas fulano, eu achava o seguinte, eu achava que meu irmão era um cara danado comigo, e não era um amigo que eu tinha. Eu vou confessar a vocês, com meu próprio pai, quando ele me castigava, quando ele me dava aquelas reprimendas, e eu olho para trás e disse, como ele estava certo. Hoje que eu me analiso melhor, hoje que eu me faço uma perquisição mais acertada sobre meus comportamentos e os meus sentimentos, e eu vejo quanto eu necessitava daquele pai. Daquela forma como ele veio, para me ajustar. Se eu tivesse um pai mais liberal, mais à vontade, eu não teria mudado nada. Então, essa análise aconteceu muito tempo depois dele ter se ido. E assim acontece com todos os filhos. A análise a gente vai fazer depois, vai analisar, olha, e sempre, muitas vezes já estão os dois, ou o pai fica e o filho vai, e eles analisam isso. Então, hora de plantar é agora, mas não é hora de colher. A plantação é no futuro. Fazer o bem, faça o bem, abra o seu coração. Aí você diz, mas quando eu não estou com vontade, como é que eu vou fazer uma coisa forçada? Não é? A gente imagina muito isso. Como é que eu vou fazer uma coisa forçada? Eu não gosto. Eu só gosto de fazer quando meu coração está livre, espontâneo. Gente, esse esforço que nós fazemos, é isso que vale. Quando você vai até, às vezes, xingando com as má vontade, mas você vai levar o copo d'água ao cara que está passando com sede na sua... Esse copo d'água tem mais valor do que aquele que você deu sem nenhum esforço. Esse esforço que nós fazemos para suportar determinadas situações é o que vai contar na nossa balança a nosso favor.
Então, a caridade encontrou dentro da doutrina espírita ampla exercício, porque foi através da caridade e do exercício, mesmo a caridade material, que nós começamos a quebrar as naturezas, os postes, as pedras, tudo aquilo que estava dentro da nossa natureza. Nós temos um trabalho nessa casa que se chama Campanha do Quilo. Campanha do Quilo, onde você pega o trabalhador que chega aqui, às vezes com perturbações espirituais, dramas terríveis, angústia, medo, depressão, tudo quanto é de doença, e nós damos a oportunidade dele de sair de porta batendo. E quando ele bate numa porta e pede em nome de Jesus um auxílio para os mais necessitados, os necessitados que estão em casa, nos hospitais e tal e tal, e o cara recebe um palavrão daquele: saia daqui, não quero dar para vocês não, você vai trabalhar muito, e daí em diante, né? E ele que suporta calado, Deus te abençoe, olha a oportunidade que ele mesmo procurou. Não foi o destino que jogou na sua frente, foi ele que botou o saco nas costas e foi na porta bater, pedir por outro. E levou aquela reprimenda, aquele não, aquela negação. E ele ficou calado, ensina. Ai de nós se nós não tivéssemos essas orientações, se não tivéssemos esse exercício, se não tivéssemos essa oportunidade de exercitar assim. E a doutrina espírita, ela é rica nesse aspecto de fazer movimentos. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a doutrina espírita fazia há muito tempo, nós temos 150 e tantos anos de que ela começou a chegar aqui, através dos livros, vinda da Europa. E então, lá no Rio de Janeiro, se descia as favelas, aqueles lugares, os morros, e se ia ao encontro dos necessitados, lá embaixo, às vezes lá em cima, e levar a assistência. Ninguém nunca viu. Por quê? Porque nós estamos orientados a não fazer a nossa caridade para que ninguém veja, nem propagar. A gente faz silenciosamente. Tudo o que nós fazemos se diz: não faça com a mão esquerda para que a direita veja. Faça as escondidas. E fazíamos isso, a doutrina fazia isso há muito tempo no Rio de Janeiro. No dia em que um frade católico acordou para isso e pensou: vamos dar feirinha para os pobres. Meu Deus, foi um rebuliço, foi uma transformação na natureza. Olha, a igreja está se lembrando de dar aos pobres, de dar aos necessitados, que lindo. Quanto tempo já não fazia que a doutrina espírita já sustentava os favelados no Rio de Janeiro? Porque nós fazemos isso calados, escondidos, sem que ninguém saiba. Quantos de nós espíritas kardecistas não têm necessidades grandes de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em todas elas, de madrugada, assistindo às pessoas que estão caídas nas calçadas, outros drogados, outros embêbados, tudo ali totalmente maltrapilhos, e de madrugada voltam para suas casas sem que ninguém saiba. É esta a caridade que a doutrina espírita nos recomenda. É esta a caridade que nós somos orientados. E pensam vocês que nós vamos satisfeitos querendo isso, sentindo? Não. Só muito tempo depois é que nós vamos sentir a beleza desse trabalho. Mas no começo nós vamos forçados mesmo, orientados. Com um caderninho, tudo ali os pontos. A campanha do Quilo tem mandamentos. Você não faça isso, não faça aquilo outro. Tem os demandamentos. Quem vai para um trabalho à noite, nas ruas, nas rodoviárias, nos campos, também tem as suas orientações. Mas, com o tempo, aquilo entra, introspecta na pessoa, e ele já não necessita daquelas orientações. E se não fosse esse trabalho? Se não fosse esse tempo? Eu me lembro que lá no interior, em Itaperuá, quando nós íamos ao encontro dos necessitados, dos favelados, nas periferias da cidade, e a gente entrava num carro bem velho que a gente alugava, subia e íamos levar, vamos ainda, levar a assistência a essas pessoas. E aquelas pessoas nas portas chamavam a gente e diziam: esse trabalho de vocês é muito bonito. Como é bonito isso? Eu só queria poder um dia fazer isso. Vamos, vem para cá conosco. Não posso não. Minha igreja não permite. Minha igreja não permite. Mas achava bonito. E toca o coração deles. E mexe com a natureza dura, ríspida, orgulhosa, cheia de preconceitos, que nós trazemos das encarnações passadas, e toca nisso e vai quebrando esse gelo e vai nos tornando mais humanos. De modo que é esta caridade que nos salvou.
de muitos precipícios. É esta caridade, a caridade moral, a caridade material, que nos dá essa força de você conseguir ter uma boa assistência. Epa, o que é isso, Zilda? Você vem aqui, você faz suas consultas, você sabe o seu problema, você passa por, você tem 1000 coisas. E a partir daí você começa a gostar da doutrina. É muito bom. Eu vou lá no domingo, assisto uma boa palestra, eu tomo um passe, eu me sinto bem, volto para casa, ponto final, acabou. Né? E você vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos você volta, você está na mesma situação. Temos ainda pessoas aqui que passam mais de 20 anos aqui dentro, sem levantar uma palha, um dedo em benefício do outro. E essa pessoa não tem assistência, não tem força espiritual. Ela quer fazer, ela quer ajudar, ela diz, mas não sai. A sua palavra não toca os corações. Porque ela não deu exemplo. No momento em que você esquece da sua problemática, do seu sofrimento, e você se apresenta como um trabalhador, eu quero trabalhar, eu quero entender tudo isso que vocês estão dizendo, e se engaja no trabalho aqui, você passa a ser diferente. Eu digo isso por experiência própria. No momento em que eu assumi o compromisso de ajudar as pessoas, independente de tudo aquilo que eu passo, eu passei a ser outra pessoa. Mas nós, chegando ao final da trilogia que nós nos propomos, e que ganhamos muito com o estudo dela, nós vamos nos reportar, ainda, finalizando, dizendo que foi Santo Agostinho, aquele santo da Igreja Católica, quem fez essa ligação, essa dinâmica entre essas 3 virtudes, porque elas eram separadas, cada uma no seu canto, ninguém sabia, achava que tinha nada a ver. E Santo Agostinho fez essa inter-relação, né, da fé, da esperança, da caridade. A caridade fazendo a movimentação para que você acredite na vida futura, para que você acredite em Deus e seja feliz finalmente. A pergunta 941, que fala sobre a morte, aquilo que dá, como é que acontece no final da vida, para uma pessoa perguntou-se dessa forma e os espíritos responderam. Vocês podem conferi-la lá no Livro dos Espíritos, que não é tão difícil você possuir, nós temos aí a preços pequenos, preços quase nada. A pergunta 941 foi feita lá a respeito do estado da morte das pessoas, como é que ele encara a morte, e foi dito o seguinte: ao justo, o que é o justo? É a pessoa que exerce essas virtudes, né? Uma pessoa virtuosa, uma pessoa que crê, uma pessoa que exerce a caridade, uma pessoa que trabalha em favor do próximo, é um justo. A esta pessoa, ele não tem temor da morte. Preste atenção. Esta pessoa não tem temor da morte, porque com a fé que ele tem a certeza do futuro. Não vou me acabar, não vou desesperar. Eu vou morrer, mas eu vou ter outra vida lá adiante. O justo, aquele que está em erro, que está em pecado, que está com a consciência totalmente... Esse tem medo da morte. Se apavora com a ideia da morte, suicida-se até para não morrer, não é? Mata-se para não morrer. A esperança, falo contar com uma vida melhor. Ele tem esperança. Ora, se eu passei a vida toda aqui sofrendo, não é possível que eu não vá ter uma vida melhor depois desta. Olha, a esperança funcionando, né? Vou passar tudo isso porque eu vou ter uma vida melhor. Vou sair daqui e vou conseguir uma vida melhor. E a caridade, cuja lei obedece, lhe dá a segurança. A caridade dá a segurança de que no mundo para onde ele vai, não vai encontrar ninguém que lhe assuste. A caridade é o que lhe dá a segurança, a sustentação de que não tema a morte, não tema ir, não tema chegar a obedecer uma vez. Porque você trabalhou em benefício do próximo, você trabalhou para Deus, você é um justo, você é uma pessoa que crê, você é uma pessoa que acredita em Deus. E então, a este não existe temor de morte. A pergunta 941 encerra o objetivo, e nós aqui queremos deixar um agradecimento especial a Santo Agostinho, que fez essa inter-relação entre as 3 virtudes, mostrando que elas estão ligadas. Fé, esperança, caridade, para que nós consigamos levar a vida adiante.
Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz,